Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com imensa satisfação que recebemos todos aqui na cerimônia de premiação nacional da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, OBMEP. Meu nome é Vilar Vasconcelos e farei a mediação desta cerimônia. Informamos a todos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo através do canal da Secretaria da Educação de Sobral no YouTube. Criada em 2005 com o objetivo de popularizar o ensino da matemática entre os estudantes do ensino fundamental e médio, a OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. Ao todo, serão premiados nesta cerimônia 81 estudantes, 21 professores e 6 escolas. Saudamos a todos os municípios e as comitivas com suas delegações que estão com representantes presentes nesta solenidade. E para darmos início, convidamos a subir ao palco o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima. O coordenador regional da OBMEP, Fábio Bonet. Convido a mesa para sentar-se, ficar à vontade. E para fazer uso da palavra, convidamos o coordenador regional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, OBMEP, Fábio Bonet. Boa tarde a todos, né? É com grande prazer, né, que a gente divide esse momento, né, de celebração da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? Nós tivemos o prazer, né, de recebê-los na segunda-feira, na que a gente chama de medalhas estaduais ou regionais, né? E hoje nós faremos uma nova cerimônia, né, das chamadas medalhas nacionais, né? Ok? Naturalmente, alguns de vocês estiveram na segunda-feira aqui, né? Nós estamos honrosamente recebendo de volta, né? E alguns alunos que já receberam a medalha regional, tá? Eventualmente, poderão receber também uma medalha nacional, né? Ok? Hoje, estamos aqui, todos os municípios, a exceto Sobral. O Sobral vai ser na próxima semana, só o Sobral, tá bom? E eu vou, digamos assim, eu vou repetir uma palestra que expus na segunda-feira, aqui com um grupo, hoje, naturalmente, com outras pessoas, apenas uma parte, né? Que está aí. A rigor, isso é uma cerimônia regional, tá? E de medalhas nacionais. Naturalmente, aquela outra seria uma cerimônia regional de medalhas regionais. Isso aqui não é uma cerimônia nacional. A cerimônia nacional acontece geralmente no Rio de Janeiro. Na semana anterior, na semana passada, né? Então, eu estive no Rio, sim, recebendo, né, as medalhas da nossa regional, medalha de ouro, 6 alunos de ouro, né? Ok? Então é isso. Nas cerimônias da OBMEP, eu sempre tenho esse cuidado, pelo menos na minha ótica, de expor um pouco da Olimpíada de Matemática, um pouco da OBMEP, para que os pais, diretores, possam conhecer um pouco da OBMEP, né?
como é que é esse processo. E bem no finalzinho, como eu vou repetir, a gente comenta também como se dá o processo de como é que sai uma medalha, como é que é corrigido, né? É a prova. Isso é necessário, né? Então vamos aqui, vamos pedir o colega para passar, né? Então, olha lá. Repetindo a ideia, um breve histórico. A intenção aqui é única, queridos, para ver como a nossa ação social e política tem reflexo. Não é a política partidária que nós estamos referindo. É sua ação enquanto pessoa participando do seu grupo social, da sua cidade, tem efeito. Então veja bem o seguinte, a minha intenção aqui foi mostrar um breve histórico, como o nome diz, da Olimpíada de Matemática. Como você pode ver, olha lá, a primeira Olimpíada Internacional da Matemática foi no ano de, olha lá, 1959, tá bom? Ok? É quando nasce a Olimpíada. A rigor, eu que sou professor de História da Matemática, então eu já sei que a ideia é muito antiga. Ainda no século XIII, já nascia as ideias de competição apenas em matemática. Alguns reis já faziam isso. Você disputava do tipo assim, um local no que a gente haríamos chamado como se fosse um colégio, vamos pensar assim, só para você entender, e você colocava uma pessoa contra a outra, e juízes decidindo quem iria ocupar aquele lugar, né? Aí acontecia uma coisa interessante. Por exemplo, se você soubesse de alguma descoberta matemática, ao invés de você dizer e divulgar isso, você escondia. Para no dia da disputa, você jogar contra o seu concorrente. Então isso já nascia no século XIII, entende? 1202. Fibonacci, que alguns professores de matemática conhecem, é um desses matemáticos. Essa ideia foi amadurecendo, e o que a gente chama hoje de Olimpíada de Matemática, ela nasceu a rigor em 1895, né, na Hungria, aliás, na Romênia. Aliás, desculpe, na Hungria. Essa aí nasce na Romênia, é de 1959. Agora eu estou querendo enfatizar a questão da ação social. Olha lá, 20 anos depois, em 1979, nasce a Olimpíada o quê? Brasileira. Saí de internacional, agora nasce a brasileira. 20 anos depois. Mas olha, ela nasce lá no Rio de Janeiro, né, no INPA, que você vai conhecer. Então, já 2 anos depois, já nasce o quê? A Olimpíada Cearense de Matemática, né? Eu me lembro um momento, né? Eu participei da segunda Olimpíada, né, de 1982, não como aluno, né? Eu nasci há 10 mil anos, tenho 68 anos, né? Então, mas sim como professor, querendo estimular o aluno a participar. E isso parecia, na época, eu vou dizer uma coisa que você vai achar um pouco estranho. Olha a quantidade de pessoas que vieram de livre e espontânea vontade para receber uma medalha. Pois, na época, queridos, eu tive que convencer professores e diretores que era interessante ter a Olimpíada de Matemática. Então, eu mesmo custeei meus alunos para levá-los, né, no meu carro até o UFC. A prova foi lá, professor Everett, né, lá no UFC. E eu, então, levava os meus alunos no carro para competir. Lentamente, isso foi pegando. E aí, em 2005, olha lá, arredonda aí uns 25 anos depois, você tem a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Essa ideia é brilhante, que nasce no governo do presidente Lula, justamente por isso, porque todos sabem, isso não é nem uma falácia, dizer que culturalmente a gente entende que o ensino público deixa a desejar quando compara com o ensino particular. Não há como a gente escolher. Nós esperamos que um dia vençamos isso, porque já foi o contrário. O orgulho do passado de um cearense, alguns de vocês podem saber, era estudar no Liceu do Ceará. Um dos maiores matemáticos brasileiros era do Liceu. Mas essa coisa inverteu. Aí o ensino público foi se desgastando e, consequentemente, o ensino particular tendo cada vez mais espaço e inverteu. Então, quando foi criada a Olimpíada
a OBMEP, ela foi justamente para evitar a competição entre o aluno do ensino particular com o aluno do ensino público. Ela ficou direcionada, mas o sucesso foi tamanho que a Olimpíada, né, as escolas particulares queriam participar. Então, veja a ação social de um acontecimento como esse. E aí, né, fruto dessa pessoa maravilhosa, que é o professor Herbert, nasce as Olimpíadas Sobralense de Matemática. Olha aí, ó, 15 anos depois, a quem eu peço um aplauso para ele, que ele mora no meu coração. Né? Veja bem, e aí, eu não tenho o dom da palavra como ele, né? Eu estou só expondo aqui as coisas. Então, aí nasce a Olimpíada. A gente espera, e eu já sei disso, que outros municípios estão se movimentando para isso. Antes da pandemia, eu recebi na minha casa, eu tenho lá duas bibliotecas legais e um observatório astronômico, né? Então, lá eu recebi a secretária de Santa Quitéria, né? Me lembro dela, para a gente montar a Olimpíada de Santa Quitéria, reflexo das ações sociais, cara. Então é isso, passa para o próximo, querido, por gentileza. Olha, e aqui eu enfatizei e queria realmente que ficasse na memória de vocês. Esse instituto aí, ó, ímpar, né, ó, lembra do nome par e o ímpar, né? Então dá para lembrar as duas coisas aí. Então é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tá certo? Ele existe no Rio de Janeiro e nasceu em 1952. Como eu disse na palestra anterior, esse é um orgulho nacional, cara. É o instituto que todos da América Latina querem estudar, entende? É realmente a menina dos olhos da matemática. E lá se dedica à matemática objetivamente. O que tem o IMPA? Então, ele tem curso de mestrado em matemática, o curso de doutorado em matemática e o pós-doutorado em matemática, que se defende lá constantemente. Mas olha, veja bem assim, esse local aí que você está vendo, a Serra, né, no Rio de Janeiro, é justamente, olha o prédio do IMPA, a lindeza que é, entende, né? E embaixo você está vendo aí, numa escada e subindo, os estudantes da OBMEP. Quem diria, como eu disse, vou repetir, porque eu me admiro muito disso aí, quem diria que, tipo assim, vou arredondar, 30 anos antes, alguém imaginasse que um aluno da escola pública do ensino fundamental tivesse frequentando o IMPA, né? Não podia se imaginar tal coisa, mas a ação social da OBMEP chegou a esse ponto, né? E aqui eu queria dizer uma coisa para vocês. Agora, recentemente, numa palestra do presidente Lula, e ele traz a pessoa que foi até ele para que pudesse nascer a Olimpíada de Matemática das escolas públicas, também foi levado a outras Olimpíadas, mas nenhuma delas, infelizmente, teve o sucesso que a OBMEP está tendo, o que foi uma surpresa, porque se achava que sendo matemática era mais difícil de agregar. Foi o contrário. Algumas Olimpíadas não se desenvolveram, foram só 3, 4 anos, enquanto que a OBMEP chegou hoje a um número gigantesco de pessoas participando, né? E eu estou enfatizando isso para que vocês saibam que esse momento pode ser decisivo na vida de algum dos filhos de vocês. Por isso eu estou enfatizando o ímpar. Passe o próximo, querido. Olha lá, tá aí, cara. Essa é uma singularidade do que aconteceu, né? Porque esse ano está começando, aí 2023, criado ano passado, e a primeira turma aí, ó. Agora já existe o que nós podemos chamar, assim, em linhas gerais, a Faculdade de Matemática do IMPA, entende? Já que era só um instituto de pós-graduação, agora sim a gente pode ser graduação em matemática, para você ter uma ideia. Então, se você está no ensino médio e pretende matemática, agora, cara, tu pode ir para o maior instituto de toda a América Latina. Esse grupo que está aí, olha lá, esse grupozinho todo de amarelo, exatamente são ex-alunos da OBMEP, medalha de ouro. Então, olha bem a equipe que a gente... Então, que espera que esse grupo dê soluções para o futuro do país. Entende? Daí lá. Então, aí, uma união política, para quem está vendo aí, por exemplo, você está vendo aí, ó, bem embaixo aqui, o presidente Lula, dá para ver? Aí o Lula, ao lado é o prefeito do Rio de Janeiro, né?
E logo ali um pouco mais adiante, não sei se você está vendo, de camisa cinza, é o Camilo, nosso ministro da Educação, que é cearense, e mais, que não está aqui, mas ele influenciou, foi o secretário da Educação, que é um ex-medalhista da OBMEP, entende? Portanto, foram as forças políticas que fizeram com que abrisse as portas do INPA para alunos que saísse, em vez de ir para uma universidade tal, vai para o maior instituto de matemática de toda a América Latina, tá bom? Ok? Passe aí, queridos. Então, é a primeira turma que existe, que foi agora no dia 4 de junho, ali, acho que não estou lembrando, abril, acho que não estou lembrado, sei que era o dia 4, se é junho ou é abril. Aí que começou a primeira turma. Então, agora aí você está vendo, só para lembrar para os pais, alguns diretores, olha aí, ó, as 3 provas da OBMEP, tá? Entende? Agora eu gostaria de enfatizar o seguinte, se você perguntar por exemplo, olha como é importante a gente compreender o passado. Veja bem, se você hoje está vivendo esse momento comigo, está aqui, para mim é um grande prazer, veja bem, não pense que as Olimpíadas sempre foram assim, não. Alguém idealizou, bolou um sistema e depois começou a se modificar. Esse modelo que nós temos agora é um modelo que já sofre de muitas mudanças para adequar a mudança na sociedade. Essa é a coisa. Então, ela acontece assim. Olha, ela acontece em 2 fases, como vocês podem saber, em 2 fases. E também existe 2 correções, né? Uma regional e a outra nacional. São 3 níveis de prova, né? Passe o próximo aí, queridos. Olha, eu sempre trago isso, alguns números. O que eu escolhi na segunda-feira, e estou repetindo agora, é para você ter uma ideia do tamanho, a OBMEP, em números, como eu chamo, né? Olha bem. Cara, na primeira fase, naquela que acontece dentro da escola, o número de estudantes é de 18 milhões e 500 mil, isso é o ano passado, né? Por isso que a gente tem um número exato. É um pouquinho mais, eu arredondei, tá? Então, veja bem, o estado do Ceará tem quase 9 milhões de habitantes. Isso significa que se inscreveram para fazer uma prova 2 vezes a população do estado do Ceará, para você ter uma ideia da magnitude desse projeto, né? Então, não é à toa que qualquer governo pode objetivamente usar e fazer propaganda, né? Investindo cada vez mais na OBMEP. Olha a segunda fase, olha a peneira que é isso aí. A segunda fase, só 900 mil alunos. É uma quantidade ínfima, 5% delas. E aí você pode ver a que ponto a OBMEP chegou. Existem 5.665 municípios. A OBMEP chegou a 5.660. Só 5 municípios não têm OBMEP no país. Entende? Então, a OBMEP hoje concorre com o próprio sistema eleitoral do Brasil. Né? Entende? Em termos de penetrabilidade no país. É uma coisa, uma pena para quem conhece, e aí uma posição política minha, que o governo anterior complicou tanto a OBMEP, que para quem se lembra aí, esse meninozinho que eu estou vendo aqui lá de Forquilha, teve que acumular medalha, porque não tinha dinheiro para poder entregar as medalhas. Né? Porque você teria que ir para o Rio de Janeiro, assim, foram 2 anos sem conseguir entregar a medalha, porque não havia recursos para tal. Né? Ok? Passe aí a próximo, querido. E aí, só para enfatizar, a partir desse ano, a gente vai ter dois tipos de medalhas, né, queridos? E aí você também está vendo a quantidade de medalha. Agora tu olha uma ideia, 18 milhões fizeram na prova, só 500 ganha ouro. Então tu imagina o que é você reunir dentro de uma sala de aula, um curso em que você só tem medalhistas de ouro. E acredite, parece mentira o que eu vou lhe dizer. Tem pessoas que ganham não somente uma medalha de ouro, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, um orgulho para nós cearenses. O menino de Cedro ganhou. Ele tinha a 4ª medalha de ouro. Parece que ele se desligou um pouquinho. E no ano seguinte foi prata. E voltou a estudar e ganhou ouro. 5 medalhas. Eu conheci e bati uma foto com ele. Porque vale a pena dizer que ele era cadeirante. Um aluno cadeirante com 5 medalhas de ouro, entende? Né? Então você vê o grau de que, como a importância da OBMEP saiu lá, ele dá palestra hoje em dia. Pode passar, querido.
Oi? Isso. Tá aqui, querida. Aqui é o portal do OBMEP, vocês entram sem muita coisa. Eu queria só enfatizar uma delas aqui, duas. Aqui, ó. Olha lá, o PIC. O PIC Júnior significa o seguinte, é um programa, como está vendo aí, a iniciação científica do OBMEP, mas com um detalhe. Ele é voltado para o aluno que medalhista. Então, se o aluno é medalhista, ele vai ganhar uma bolsa, né? Hoje a gente sabe R$300, e, objetivamente, vai assistir aula. Pode assistir aula virtual ou presencial, depende se tiver na cidade dele uma pessoa, objetivamente, feita pela OBMEP, espalhada no território todo, que são professores que orientam, né? E aí você tem uma coisa que a massa não sabe disso. O miolo disso aí é esse aqui, porque esse aqui, a massa, liga para minha casa perguntando como é que faz para estar no PIC, né? Mas o outro, a massa não sabe. Cara, existe um PIC mestrado. Se você já é estudante universitário e ganhou bolsa no tempo, ou ganhou medalha na OBMEP, foi destaque na OBMEP, então, cara, tu pode estar fazendo tua faculdade e ainda assim fazer curso de matemáticas avançado no IMPA e ganhar bolsa do governo, dada pelo CNPq. Então, entenda, você não é mais aluno do ensino médio. Você agora já é aluno universitário. Mas, se você quiser, se inscreve no programa e concorre a ganhar bolsa para avançar os estudos. Você pode, inclusive, só dar um exemplo, fazendo um curso de engenharia no UFC, só dar um exemplo aqui na UVA, aí você poderia, por exemplo, estar fazendo simultaneamente o mestrado em matemática. Terminar a graduação, você já é mestre em matemática. Entende? Olha para ver. E com bolsa dado pela CAPES e o CNPq. A massa não sabe disso. Mas eu assino esse tipo de bolsa, queridos. Vamos lá. Tá aí o POT. É um programa digamos, de um estudo mais intensivo para você se preparar melhor para as Olimpíadas. Passo para a próxima, querido. Aí agora, essa coisa que a massa realmente pode não entender. Eu vejo o que está escrito lá, eu sempre digo isso, ó, prêmio, o que é que está lá? Nobel da Matemática. Você nunca viu isso aí? Você nunca viu isso aí no jornal, do ponto de vista, ó, prêmio Nobel para Matemática. Não existe. Então não é essa divulgação. Porque, na verdade, não existe o prêmio Nobel. Na verdade, o prêmio Nobel foi criado por um cara chamado Alfred Nobel, né? E esse químico descobriu o que a gente chama de glicerina. E essa glicerina, ela controla a explosão, entende? A substância que controla a explosão da glicerina foi descoberta pelo Nobel. Aí ele foi capaz de controlar isso e criar o dinamite. Então, quando você tinha que furar digamos assim, uma montanha, só para dar um exemplo, com muita dificuldade com a picareta, simplesmente com a explosão o negócio ia ligeiro. Então ele ficou rico sem saber. O mundo todo procurou o dinamite. Todo mundo conhece esse nome dinamite. Entende? Então veja bem, como ele ficou rico e ele não tinha família, só tinha um irmão e ele perdeu esse irmão numa explosão, então, antes de morrer, um ano antes de morrer, ele resolveu deixar o dinheiro dele para premiar pessoas que fizessem, digamos assim, grandes contribuições para a ciência. Aí ele teve essa ideia brilhante. Se ele deixar o dinheiro e entregar, não, ele pegou o dinheiro e depositou no Banco da Suíça. Como era muito dinheiro, só o rendimento anual dava para ser repartido entre as pessoas. Então, veja bem, se você diz assim, o dinheiro está lá. Agora, o rendimento desse dinheiro fica anualmente sendo distribuído. No primeiro momento, as pessoas pensaram o quê? Vou ganhar esse dinheiro. Você acha que é só brasileiro que quer dinheiro? Não é. Então lá, os europeus tudinho, mas só que teve um detalhe. A corrida por esse inicial dinheiro fez com que a ciência se desenvolvesse mais. E aí, como consequência disso, começou uma competição pelo prêmio, agora conhecido, Nobel. E aí, esse lá. E quais são as regras? Está lá uma comissão que faz isso. E uma da comissão é a seguinte: você é indicado por uma equipe, várias pessoas no mundo todo indicam seu trabalho. Aí reúne isso aí na Suécia, e aí a partir daí há toda uma análise disso e toma-se uma decisão. Essa decisão é publicada e então hoje todo mundo se orgulha de
Só que o brasileiro não tem prêmio Nobel. Né? Até, para quem entra aí na plataforma, tem uma plataforma que a gente dá o nosso currículo, como é o nome dela? Lattes. Eu conheci o César Lattes, grande cientista brasileiro, quando eu estava na Unicamp. Então, veja se você entender aqui uma coisa. Daí, esse coisa que ele está a se referir, é tudo... O César Lattes não ganhou um prêmio de física. No entanto, ficou famoso só porque foi indicado. Você vê a importância do que é o prêmio Nobel. E aí, esse cara aí, chamado Charles Field, idealizou a mesma coisa do Nobel e criou a medalha Field. Quando ele faleceu, nasceu o prêmio medalha Field, né? E aí, o que é a medalha Field? Qual é a diferença dela para o prêmio Nobel? Cara, o prêmio Nobel você ganha até o último dia da sua vida. A medalha Field você só pode ser indicado se no dia da recepção você ter no máximo 40 anos. Aí já muda. Você já tem que ser gênio, mundialmente conhecido, você tem 15. Entende? Aí você tem agora e é de 4 em 4 anos o prêmio Nobel, todos os anos. E aí você tem aí o Charles Field, criou essa medalha, e hoje, eu diria para você, é um orgulho nacional a gente ter o único da América Latina brasileiro e tem a medalha Field. E é o matemático Arthur Ávila. Esse matemático, ele é o ganhador da medalha Field, apesar dele não estar aqui, mas ele dá uma contribuição gigantesca para o nome do país. E eu pedi da outra vez, vou pedir de novo. Ele merece nossos aplausos. Hoje nós podemos dizer desse jeito, não temos um prêmio Nobel, mas em toda a América Latina nós temos uma medalha Field, né? Entende? Né? E aí, só para finalizar aqui, passe aí, por gentileza, querido. E aí eu queria só lembrar para os né? Nós temos agora a terceira medalha, a matemática da Olimpíada Mirim, nossa terceira medalha, a terceira, como é que se diz, competição já, né? Ok? E aí nós temos 5.000 alunos já, 5 milhões já participando, você vê como é. Em breve vai ter 20. Aqui as 3 regionais, vocês já estão habituados, não precisa comentar, né? E passe aí, por gentileza. E aí eu queria só enfatizar, querido, para você ver como esse momento já é reconhecido estadualmente. Isso aí são medalhas feitas pela Assembleia Legislativa do Ceará para homenagear os alunos da OBMEP. Olha bem o que nós estamos fazendo. O governo já faz medalha para dizer, nós demos e reconhecemos, ok? Daí, finalizando com isso aqui. Aqui eu queria só enfatizar para vocês como se dá a correção, para que você não achar que existe proteção de ninguém, tá? Não há como fazer isso, queridos, porque nós temos uma pauta nacional que corrige igualmente todas as provas, ok? Passei o próximo, querido. Aí nós temos, cada prova é corrigida por 6 professores. Cada prova tem 6 professores e cada prova tem 6 revisores. Para você ter uma ideia. Quando ela sai daqui, 12 pessoas já pegaram na prova. Né? Uma prova de alguém. Passa para a próxima, querido. E aí, eu mostrei, eu já disse o que eu quero dizer. E agora, passa o próximo, querido. E aí, só para enfatizar. Queridos, quando vocês fazem as provas na região, quando junta tudo, dá 8 mil provas mais ou menos. Eu trago todas elas para minha casa. Fica uma caixa de prova, né? É um momento Bonet versus a Anice, brigando com os problemas que dá, né? Entende? Mas é um prazer muito grande. Então, a gente tem aí 18 professores dentro da minha casa durante 2 semanas, eles vão no horário conveniente, eu tenho um espaço lá dedicado a isso, né? Para isso, e depois 300 provas serão corrigidas. De 8 mil, mais ou menos, um determinado ano tem uma nota de corte, dá em torno de 280 a uns 310, mais ou menos aí. Eu estou falando na faixa de 300. 300 provas serão aquelas que vão ser candidatas a medalhas. Aí essas aí, queridos, nós nem sequer mandamos pelo correio, pode ter problemas. Nós levamos debaixo do braço.
Aí nos juntamos todas nacionalmente e um total de uns 100 professores corrige as provas nacionalmente. Olha a importância que se dá para uma prova dessa. Deixa eu lhe contar aqui instantâneo. Um dia, aí o computador escolhe a sequência e eu, a Nice e a minha secretária mesmo da meu MEP, ficamos procurando as pessoas. Em 8.000, encontrando a sequência do computador. Eu levo, entre aspas, dentro de uma caixa lacrada para o Rio de Janeiro, para a gente corrigir. Só que um detalhe, eu estou lá na correção, eles estão montando as provas. Assim, professor Bonet, vem aqui. Aí o que era? Descobriram, na sequência do computador, que faltava uma prova. Minha nossa, observe bem o grau de detalhe, cara. Estou lá no Rio de Janeiro, se descobriu a prova. Aí eu me comunico com a secretária, ela tem que procurar essa prova no SUS. Bate a fotografia da prova e manda para lá. Isso mostra a seriedade, cara. Porque você diz, pô, 18 milhões de provas, o que é que tem que faltar uma? Não é isso. Vai buscar a prova, professor. Aí eu, Nice e a secretária encontramos a prova. E aí, para finalizar, aí a evolução de 61 medalhas, quando eu comecei em 2014, hoje a gente tem 115. E, querido, essa coisa enfática, passei, querido, por favor. Ó, é porque que nós temos hoje 3, esse momento aqui, né? Porque a gente tem prêmio demais. Ó, antigamente a gente tinha o quê? 139, hoje tem 496, né? Ó, e aí, por isso a gente tem. A próxima vai ser exclusivamente Sobral, que tem 108 prêmios, ok? E aí eu quis... Pode passar, querido. Pode passar. Olha lá. Eu queria agradecer do fundo do meu coração, não é nenhuma hipocrisia, é dizer desse jeito, queridos. Nós só estamos aqui a 4 mãos. Qualquer uma dessas aí que faltar, você não chega aqui. Então, são as mentes brilhantes desses alunos, que nós temos a sorte de tê-los, professores brilhantes, maravilhosos, dedicados, que não olham para o salário, mas olham pelo prazer, e encontra esse aí. E o apoio das diretoras, do diretor das instituições, das escolas. Sem eles, você não avança. Mas se essas diretoras não tiver o apoio também dos secretários, não vão chegar até aqui. Vai ser mais difícil. Então, com isso, eu considero isso digamos assim, um encontro a 4 mãos, né? Essa coisa que eu encontrei lá. E eu, como eu disse eu sou apenas um articulador, por isso que tem um bonezinho lá no meio dela, né? Juntando esses 4, né? Ok, eu coloquei isso. Valeu, muito obrigado de coração. Ô, professor. Obrigado pelas palavras, professor Bonet. Ouviremos agora o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao município de Sobral. Para quem vem de outros municípios aqui da região, muito obrigado pela presença e pela participação de vocês aqui nesse evento. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o professor Bonet e, em nome dele, cumprimentar aqui a todos os secretários municipais de educação, diretores escolares, coordenadores pedagógicos, professores. Queria pedir aqui uma salva de palmas a todos os educadores. Obrigado pelo compromisso, pelo trabalho, pelo empenho e pela dedicação que vocês têm com o futuro e com a educação das crianças, dos estudantes, dos adolescentes que são atendidos nas nossas escolas. Queria também aqui cumprimentar e parabenizar todos os alunos da rede pública estadual, das redes públicas municipais, de todas as cidades aqui circunvizinhas que compõem o nosso polo regional e que nessa cerimônia vão ser merecidamente reconhecidos pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação física, intelectual, pelo compromisso, pelo interesse por uma das ciências mais importantes da história da humanidade e que até hoje provê desenvolvimento econômico, tecnológico, que é a área da matemática. Então, parabéns a vocês, medalhistas,
que essa seja a primeira de muitas conquistas que vocês vão ter ao longo da vida acadêmica, escolar, e não só na matemática, mas em outras áreas do conhecimento, e que seja também a porta de entrada para futuras possibilidades, para o crescimento, para o desenvolvimento de vocês. Então, para nós que fazemos a Prefeitura de Sobral, a Secretaria de Educação, e eu falo também em nome da UVA, é com grande orgulho, um grande prazer e uma grande honra que a gente recebe a realização dessa entrega regional de medalhas aqui no município de Sobral, como foi feito na semana passada, também aqui na universidade, na faculdade INTA, e para nós é um grande prazer poder receber educadores de toda a região e sediar esse momento que é um momento de tanta alegria, de reconhecimento, fruto de um esforço, de um trabalho que fez com que os professores e, ao mesmo tempo, os estudantes chegassem até aqui. Eu acho que o professor Bonet já fez uma ampla explanação, então as minhas palavras, além de agradecimento, são palavras muito breves. Primeiro, fazer aqui um agradecimento especial ao professor Bonet, que é um entusiasta das Olimpíadas de Matemática, especialmente na nossa região. Ele podia muito bem, como professor, pesquisador, se dedicar ao ensino superior, porque ele tem competência técnica, conhecimento para isso, mas abraçou uma causa com muito amor, com muito carinho, e com essa vibração, com esse interesse de popularizar a matemática, e tem usado como instrumento principal a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é a entrada da matemática na vida de muitos jovens, de muitas crianças, de muitos adolescentes. Então, eu queria, professor Bonet, certamente em meu nome, mas em nome de todos que estão aqui, secretários municipais, diretores escolares, professores de matemática, os estudantes, expressarem aqui a nossa gratidão, a nossa admiração, o nosso reconhecimento e todo o nosso carinho. Eu queria pedir uma salva de palmas ao professor Bonet. Se vocês ficarem de pé, eu acho que ele vai gostar mais ainda dessa homenagem. Parabéns. Eu não perderia a oportunidade de me curvar a todos vocês e tirar o chapéu para vocês. Bom, só assim a gente vê ele sem chapéu, né? Mas essa homenagem ela é muito singela, é muito pequena, na frente da importância, da presença. O professor Bonet, que por muitos anos organizou esse evento regional, como está fazendo aqui, com a presença da família dele, da esposa, dos filhos. Há alguns anos atrás a gente passou a tentar ajudar, a colaborar, mas ele é super protagonista, entusiasta e merece todas as nossas homenagens e reconhecimento. E por último, eu queria só reforçar um ponto que foi dito aqui na fala do professor Bonet. Eu tenho certeza que vocês, particularmente os professores, os educadores que estão aqui, sabem do papel e da importância que a Olimpíada tem, especialmente para explorar nos estudantes uma característica que é muito importante nesse momento da vida escolar, do desenvolvimento humano, acadêmico, intelectual, que é o protagonismo dos jovens. Muitas vezes a gente percebe que quando se aproximam os jogos escolares, os alunos organizam a sua participação nas modalidades esportivas individuais, às vezes até nas modalidades coletivas, né? É o time de futebol, é o de vôlei, é o de basquete. Muitas vezes também, quando a gente pode acompanhar pela TV o período das Olimpíadas Esportivas ou do Pan-Americano, a gente vê o quanto o esforço de um atleta em obter
um resultado faz dele um indivíduo, um cidadão de bem, como a gente percebe também, como nós, e cada país faz isso, como a gente torce para o atleta, para ele ter um bom resultado, para ele conseguir um bom desempenho, para ele alcançar uma medalha. Então, o esporte, as atividades esportivas são bons exemplos de como, quando alguém se dedica a algo do bem, que lhe faz bem, que faz você crescer intelectualmente, fisicamente, e lhe dá uma sensação de bem-estar, o quanto aquilo pode ser importante para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento humano. E no caso dos esportes, das Olimpíadas, da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, seja qual for a modalidade esportiva, a gente vê como as pessoas se engajam e como os atletas, como os desportistas, são protagonistas. E por que que isso só acontece no esporte? Por que que dentro da escola, por que que na matemática, na física, na química, na geografia, na língua portuguesa, a gente também não pode explorar e incentivar o protagonismo, o engajamento, o envolvimento, a motivação no aprender? E um evento como esse, e uma Olimpíada como é o caso da OBMEP, e a entrega das menções honrosas, da medalha de ouro, de prata, de bronze, são momentos que a gente tem a oportunidade de incentivar, de reconhecer, de motivar cada vez mais que é possível também, para além do esporte, ser protagonista, crescer na vida, se desenvolver, transformar o seu futuro e o futuro da sua família através da aprendizagem, através do protagonismo acadêmico, através do desenvolvimento cognitivo, porque certamente, como aconteceu nos últimos anos, alguns alunos que estão aqui, ensino fundamental, ensino médio, daqui a 2, 3, 4 anos, estarão no ensino superior. E ingressaram no ensino superior fortemente influenciados, ajudados pelo bom desempenho lá no Enem, na matemática, na física, na química, nessa base que a Olimpíada de Matemática, que a OBMEP traz desde o ensino fundamental. Nós temos vários casos de ex-alunos. Esse ano mesmo, eu estava com o meu telefone na mão e recebi uma foto de um WhatsApp de um professor de matemática. Era um jovem numa cerimônia de entrega de uma farda militar. E aí o professor escreveu para mim: professor, estou lhe mandando a foto do nosso aluno da escola municipal que hoje está participando da cerimônia de entrega da farda dele no ITA, lá em São Paulo, lá em São José dos Campos. Um aluno de escola pública do interior do Ceará, medalhista de ouro na OBMEP em 2018, poucos anos depois, estava no seu primeiro dia de aula no INTA, recebendo a farda na cerimônia militar, e ele mandou a foto para o professor dele de matemática, que é nosso professor aqui da rede pública municipal, e o professor dele me mandou via WhatsApp, com muita alegria, com muita empolgação de ter um ex-aluno, um ex-medalhista da OBMEP no seu primeiro dia de aula, num dos cursos de ensino superior mais reconhecidos, mais renomados, e cujo ingresso exige muito do aluno: matemática, uma boa base de matemática, de física, uma boa redação e etc. Então, parabéns a vocês, medalhistas, parabéns pelo trabalho aqui dos diretores, dos professores, dos coordenadores, das secretarias municipais de educação. Eu vi aqui fora no estacionamento muitos carros, né, de prefeituras, de secretarias, que possibilitaram a vinda de alguns de vocês aqui. Isso é um incentivo importante, mas, acima de tudo, que esse seja um momento de muitas conquistas e que abra um futuro brilhante para todos os jovens, para todos os medalhistas e todos aqueles que se esforçam e se dedicam aos seus estudos. Muito obrigado e uma excelente tarde a todos.
Deixa eu quebrar o protocolo aqui mais uma vez. Secretário, eu queria propor um desafio aqui para ele, né? Eu quero o apoio de vocês, tá bom? É o seguinte, eu já tinha imaginado, mas ele não sabia. Mas eu gostaria de que a Prefeitura de Sobral, através desse homem maravilhoso, que é o professor Herbert, pudesse criar o primeiro encontro dos estudantes da OBMEP, os medalhistas da OBMEP de toda a nossa região. Quer dizer, escolhemos um dia e façamos esses alunos se encontrarem, porque eles só se encontram rapidamente nesse momento de entrega de medalhas, né? E por que não fazermos o nosso primeiro, entre aspas, congresso de estudantes da Olimpíada, né? Da OBMEP, aqui em Sobral, patrocinado pela Prefeitura de Sobral, entendeu? Né? Aí a gente se encontra, aí um estudante vai conversar com o outro, vai explicar a sua experiência, como foi, vai ser rico, né? Topas? Bom, desafio aceito. Já tem até o local do evento, vai ser no novo prédio da Biblioteca Pública Municipal. Fica ali bem ao lado da margem esquerda do Rio Acaraú. Ao lado tem um restaurante novo também do SESI, a gente vai providenciar alimentação, almoço para todo mundo. E é um prédio grande, tem 3 andares. As salas são climatizadas. Nada melhor do que o espaço de uma biblioteca, né, para receber esse movimento, esse congresso. Então, a gente vai só definir o dia, vamos abrir as inscrições para poder organizar a ida de todo mundo no site e muito em breve a gente vai estar divulgando aí pelas redes sociais. Obrigado pelas palavras. E agora, dando continuidade, vamos para o momento mais esperado da tarde de hoje, a entrega das premiações da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Começamos pelos 6 medalhistas de ouro, que receberam já a medalha na cerimônia nacional, mas que aqui teremos alguns representantes que irão subir ao palco. Gostaria que os representantes medalhistas de ouro que estão hoje aqui subissem aqui no palco para fazer novamente a entrega simbólica da medalha de vocês. Foram os alunos Davi Luiz de Brito Tavares, de Herutaba, Eric Christian Almeida dos Santos, de Sobral, a Júlia de Oliveira Alves, de Meruoca, o Matheus Rodrigues Ribeiro Melo, de São Beneditos, a Rafaele da Silva Oliveira, de Chaval, e a Thaísa Dias Pereira Otaviano, de Pires Ferreira. Os representantes que estão aqui podem subir para vir receber das mãos do secretário e do coordenador regional Bonet, novamente a medalha. Uma salva de palmas para os nossos medalhistas de ouro, ouro nacional. São das cidades, dos municípios de Herutaba, Sobral, Meruoca, São Benedito, Chaval e Pires Ferreira. Parabéns a todos os medalhistas. Vamos fazer a foto oficial. Segurando a medalha, colocando para frente.
mostrando todo o orgulho do município. Os representantes dos municípios, professores, podem subir para tirar foto. A gente vai aguardar aqui um pouquinho. Para organizar a cerimônia, sempre a gente vai subir pelo lado direito do palco e descer pelo lado esquerdo, tá ok? Para a gente organizar, porque vão ser muitas comitivas que vão passar por aqui, muitas delegações. Para organizar, vocês subam pelo lado direito e desçam pelo lado esquerdo. Parabéns aos alunos medalhistas de ouro na Olimpíada Nacional. E agora nós convidaremos aqui para receber a homenagem os medalhistas de prata nacional. Ana Lívia Vasconcelos, do município de Jijoca. Ana Stephanie Vasconcelos, de Santana. André Pereira Veras, de Guaraciaba. Eric Rondinei Oliveira, de Tianguá. Luan Siqueira Albuquerque, de Tapipoca. Luiz Miguel Rodrigues, de Itarema. Maria Alana do Nascimento, de Massapê. E Vinícius Pinheiro de Souza, do município de Forquilha. Os nossos medalhistas de prata na categoria nacional. Os medalhistas recebem, em honra ao mérito, uma medalha e o certificado. Os alunos que foram destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas na categoria Prata Nacional. Esses alunos são dos municípios de Jijoca, Santana, Guaraciaba, Tianguá, Itapipoca, Itarema, Massapê e Forquilha. Parabéns aos nossos medalhistas. Os representantes que estão aqui da secretaria, professor, familiar, pode subir para resistir a esse momento.
Uma salva de palmas. Gostaríamos de solicitar que a delegação desça pelo lado esquerdo, para a gente chamar os próximos aqui pelo lado direito. Convido a delegação para descer do lado esquerdo, para a gente chamar os próximos medalhistas. Vamos premiar agora os 67 alunos medalhistas de bronze no Nacional. Chamaremos por delegações. A primeira delegação é de Acaraú, Amontada, Barroquinha e Bela Cruz. Do município de Acaraú, chamamos o aluno Samuel Adrian e o aluno Saulo Samuel para receber a medalha de bronze. Do município de Amontada, chamamos o aluno Adrian Barbosa e a aluna Maiane Marques. Do município de Barroquinha, chamamos os estudantes Isaac Oliveira e Rangel Araújo. Do município de Bela Cruz, convidamos o estudante Gabriel de Jesus e João Pedro Moraes. Convidamos a delegação dos alunos medalhistas de Acaraú, Amontada, Barroquinha e Bela Cruz, que agora recebem a medalha de bronze, em homenagem ao destaque recebido na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Parabéns aos estudantes dos municípios de Acaraú, Amontada, Barroquinha e Bela Cruz, que recebem a homenagem de medalha de bronze na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, 18ª edição. Convidamos para se organizar os municípios de Camocim e Cariré para receber as medalhas de bronze. Do município de Camocim, o aluno Dário Rafael, Lucas Ian, Luiz Monteiro, o Alisson Roberto, ambos do município de Camocim. Gostaríamos de recebê-lo. Do município de Cariré, a estudante Ana Mirelli, Antônio Lucas, Antônio Martins, Antônio Erley, Carlos Eduardo, Luiz Fernando, Marcos Rian, ambos do município de Cariré. Já foi essa daqui. Aqui, pode ir. Sim.
Gostaríamos de convidar os representantes, podem subir com os alunos para fazer as fotos, os registros. Premiamos agora os estudantes dos municípios de Camusim e Cariré. Parabéns aos estudantes que se destacaram na 18ª Olimpíada de Matemática das escolas públicas e privadas. Uma salva de palmas para os estudantes de Cariré e Camusim. Gostaríamos de chamar e convidar para receber as homenagens os municípios de Chaval, Coreaú, Croatá, Forquilha, Graça, Granja e Guaraciaba. De Chaval, chamamos a estudante Érica Daphne. De Coreaú, o estudante Francisco Laércio. De Croatá, o estudante Enzo Rodrigues. De Forquilha, os estudantes Diego Fialho, Francisco Madison e Caio Marques. Do município de Graça, chamamos Francisco Davi. E de Granja, Alexandre Emanuel. De Guaraciaba, chamamos o estudante Luiz Felipe. Esses são os estudantes medalhistas de bronze na etapa nacional. Dos municípios de Chaval, Coreaú, Croatá, Forquilha, Graça, Granja e Guaraciaba. Iremos realizar a entrega das medalhas, os certificados. Ao final do evento, vocês passam na mesa para fazer o recebimento. Os representantes podem ir para fazer a foto. A medalha do estudante de Graça. Uma salva de palmas. Convidaremos agora os municípios de Irauçuba e Itapitoca. De Irauçuba, convidamos o estudante Francisco Henrique, Josué Silva e Maria Fernanda Braga, estudantes do município de Irauçuba. Convidamos para vir receber sua premiação aqui no palco. Do município de Itapipoca, a estudante Giovana Assunção, o estudante Gustavo Nicolas, João Batista Braga, José Devanilson, Luiz Guilherme, Marcelo Rodrigues, Maria Letícia e Pedro Gilson, ambos do município de Itapipoca. Convidamos
os alunos dos municípios de Irauçuba e Itapipoca. Recebem agora as homenagens os municípios de Irauçuba e Itapipoca. Alunos destaques com medalha de bronze na etapa nacional da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Parabéns a todos os estudantes do município de Irauçuba e Itapipoca. Reforçamos que as medalhas estão sendo entregues em palco e a certificação será entregue ao final do evento aqui no hall de entrada. Uma salva de palmas a todos os estudantes de Irauçuba e Itapipoca. Convidamos agora o município de Jijoca para fazer a entrega. Os professores e representantes dos municípios de Irauçuba e Itapipoca, solicitamos que se organize aqui do lado direito do palco a comitiva e delegação de Jijoca, com os estudantes Carlos Henrique da Silva, Clarice Brandão Rocha, Isabelle Monteiro Vasconcelos, Luan Davi Souza Brandão, Mário Andrade de Lima Neto, Micaias Araújo Vasconcelos Souza, Sara Dark Vasconcelos Alves. Uma salva de palmas para a comitiva de Irauçuba e Itapipoca e convidamos a comitiva de Jijoca para se fazer presente aqui no palco para receber a homenagem de medalha de bronze na etapa nacional. Reforçamos que a certificação será entregue ao final do evento no hall de entrada. Recebe agora das mãos o coordenador da OBMEP e do secretário da Educação de Sobral a homenagem dos estudantes da comitiva de Jijoca. Uma salva de palmas aos alunos da delegação de Jijoca que recebem, neste momento, a medalha de bronze na etapa nacional da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Convidamos para se organizar aqui do lado direito do palco as delegações de Marco, Martinópolis, Massapê, Meruoca, Moraújo, Morrinhos e Mucambo. De Marco, o aluno Antônio Douglas Eufrásio. De Martinópolis, Renan Rodrigues Carneiro. De Massapê, Antônio Vladimir Aguiar Rocha e Antoniel Mesquita da Silva. De Meruoca,
Emanuel Fernandes Silva. De Moraújo, o estudante Joel Moreira Sampaio. Aquiles Lima, Boaz Fonteles e Juan Guilherme. De Morrinhos, o aluno Paulo Roger, o aluno Antônio Tales e a estudante Melissa Melo Ribeiro, ambos de Mucambo. Vencelaus Calil Ferreira Aguiar, também de Mucambo. Meruoca recebe a medalha de bronze do Nacional, Emanuel Fernandes. E Moraújo recebe Francisco Joel Moreira Sampaio, medalha de bronze no Nacional. No Regional recebem Aquiles Lima, Boaz Fonteles e Juan Guilherme. De Morrinhos recebe o bronze nacional Paulo Roger. De Mucambo, os estudantes Antônio Tales, Melissa Melo e Venceslau Calil. Venceslau Calel. Os representantes, professores que estão com os alunos do município. Uma salva de palmas para os estudantes da delegação de Marco, Martinópolis, Massapê, Meruoca, Moraújo, Morrinhos, Mucamo. Convidamos para aguardar aqui do lado direito do palco a delegação de Pacujá, Reiritaba, Santana e São Benedito. Convidamos para aguardar aqui do lado direito do palco as delegações de Pacujá, Reiritaba, Santana, São Benedito. De Pacujá, convidamos o estudante José Isaac Brito Neri. De Reiritaba, o estudante Heitor Galvão de Mesquita Furtado. De Santana, Francisco Liedson Gomes. De São Benedito, os estudantes César de Araújo Oliveira, Jorge Hernando Oliveira Cáceres e o estudante Gabriel Ravi. Convidamos agora a delegação de Pacujá, Reiritaba, Santana e São Benedito para receber as medalhas.
Neste momento, premiamos os estudantes de Pacujá, Rirutaba, Santana e São Benedito. Convidamos a delegação de Viçosa, Tianguá e Ibiapina para se fazerem presente e aguardar aqui do lado direito do palco. Uma salva de palmas para os estudantes de Pacujá, Rirutaba, Santana e São Benedito, que recebem em homenagem a medalha de bronze na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Uma salva de palmas aos estudantes e todos os representantes que aqui o acompanham. Convidamos a comitiva de Tianguá, Viçosa e Ibiapina para se fazer presente aqui no palco. De Tianguá, a estudante Amarilis Gomes Aguiar. De Viçosa, os estudantes Alex Paulo Galeno, Cleviane da Silva Rocha, Gabriel Lima Araújo, Gustavo de Oliveira Magalhães, Samir Freitas de Araújo, Vinícius Fernandes Frota, ambos de Viçosa. Da delegação de Ibiapina, convidamos o estudante Miguel Damasceno. Uma salva de palmas para a delegação de Tianguá, Viçosa e Ibiapina. Agradecemos a todos que compareceram ao evento de homenagem de premiação nacional da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas de 2023. Agradeço você também que está nos acompanhando no YouTube e uma boa tarde.